Espirituais, no capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Amém? Todos acharam? Amém. Versículo 4 diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 7, presta atenção só no início, não sei como é que está aí na sua versão, mas na minha diz assim: a cada um. Na sua está assim também? Manifestação do Espírito. Está assim? Não vemos? A manifestação. Tá. Ali está na segunda parte, ali no finalzinho em cima, está vendo? A cada um. Então, dá no mesmo. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Espírito aí na sua Bíblia está maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo, né? A manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, maiúsculo, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. E a outro, pelo único Espírito, dons de curar. Versículo 10. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, último versículo, tá? Que nós vamos ver por enquanto. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas estas ações e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém. É um assunto tremendo, porque eu vejo que Deus tem separado um tempo muito especial para a nossa igreja. Nós temos visto já há algum tempo, os irmãos repararam, tenho certeza que não foi só eu, mas que na nossa igreja está tendo um mover diferente, né? O Senhor tem nos despertado para a adoração, o Senhor tem nos despertado para a edificação, o Senhor tem nos despertado para a oração, o Senhor tem nos despertado para que possamos buscar mais da presença dEle. E a minha oração, como nós temos estudado lá em Atos dos Apóstolos, é que cada culto, independente de quem esteja aqui em cima, eu, você, tem muitas pessoas que pregam aqui na nave da igreja, que estão aqui hoje, que estão em casa, que vêm aqui aos domingos, muitos pregadores nós temos no nosso ministério. Mas a minha oração é que a nossa igreja seja como a igreja de Atos. Sabe aquela passagem que nós já falamos aqui tantas vezes, né, que todos foram cheios do Espírito Santo? Porque nas nossas vidas, cada culto tem que ser desta maneira. Nós temos que entrar na igreja, nós temos que participar do culto, e nós oferecemos o nosso culto, nós já pregamos aqui, como um sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E quando nós entramos na igreja com esse entendimento de entrar neste ambiente físico, né? Porque diz a palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Então Deus está presente neste lugar. E quando nós aprendemos com a igreja primeira, né? Não vou falar primitiva, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas a primeira igreja que nos é um exemplo, que é a igreja de Jerusalém, quando eles buscavam a Deus, não era ali nas 4 paredes, porque nós sabemos, nós entendemos que não existia uma igreja física como nós temos hoje, com endereço físico, mas eles tinham que se reunir nas casas das famílias, por conta ali das dificuldades, porque os judeus não aceitavam. Mas durante alguns tempos ali nos dias, alguns períodos do dia, eles se reuniam ali no templo de Salomão, não no templo lá dentro, mas num pórtico, num pátio, onde cabia muita gente. A igreja saía das suas casas,
dos seus cultos e se reuniam naquele templo para buscar a Deus. Hoje a igreja está mais fácil, graças a Deus nós conseguimos aqui comprar o nosso espaço, alguns alugaram, alguns fazem o seu culto em lares, outros em igrejas maiores, menores, não importa. Mas nós temos a oportunidade de nos reunirmos como aquela igreja se reunia. E quando eles se reuniam e oravam, diz até mesmo a palavra lá em Atos, que o lugar tremia pela presença de Deus. E eles saíam daqueles cultos, daquela oração, daquela busca, cheios do Espírito Santo. Então eu quero começar este ensinamento para vocês sobre os dons, porque os dons, ele é dado para a igreja a cada um. Nós lemos aqui no versículo de número 7, a cada um. E a cada um é eu, é você, é este irmão que está do seu lado, é este irmão que está atrás de você. A cada um é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, quando aquela igreja ela se reunia para buscar a Deus, para orar, para interceder, para clamar, nós vemos que o mover de Deus ela acontecia de uma forma sobrenatural, porque havia curas, havia libertação, pessoas que estavam ali possessas por demônios eram libertas, pessoas que estavam enfermas eram curadas. E não era com Jesus, porque com Jesus esses milagres fluíam todos os dias, né? Quando Jesus estava aqui na terra, naqueles 3 anos do seu ministério, Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, mas ele realizou todas as suas obras aqui na terra como homem, e como homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando ele foi batizado, diz a palavra que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. E ali no batismo nós já estudamos aqui, nós vemos a Trindade manifesta naquele lugar, porque nós vemos o Filho descendo as águas, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba, e nós vemos uma voz do céu falando, o Pai falando: este é o meu Filho em quem me aprazo, este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. E Jesus caminhou aqui nesta terra e todos os dias eram milagres tremendos de curas, de paralíticos, cegos, surdos, mortos ressuscitando. Mas quando eu chego lá no final do Evangelho de João, um pouco antes ali de Jesus subir aos céus, diz que ele sopra sobre os discípulos e fala: recebei o Espírito Santo. E quando nós chegamos em Atos capítulo 2, depois daquele momento de busca, a igreja recebe o Espírito Santo na sua plenitude, e eles são cheios de uma forma tão gloriosa que começam a falar em outras línguas, e o poder de Deus começa a ser manifesto na igreja. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus diz: eis que eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês, habitará em vocês. E através do Espírito Santo, Jesus diz: eu estarei convosco, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a parte que eu quero chegar é a seguinte: Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço. E tem mais: e vocês a farão maiores, porque eu vou para o Pai. Forte isso, né? E às vezes a gente está com uma dor de cabeça, a gente não consegue curar uma dor de cabeça. E Jesus fala: vocês farão as obras que eu faço. E quando a igreja ela recebe ali o Espírito Santo,
2, logo no final do capítulo 2, nós já falamos isso já há algumas semanas, eu vou pular essa parte. No capítulo 3, diz que Pedro e João, eles vão ao templo orar, eles vão buscar a presença de Deus. E quando eles chegam naquele templo, havia o que naquele templo, sentado ali naquelas escadarias? Um aleijado, de nascença, pedindo esmolas. Mas você já parou para pensar que aquele aleijado, ele estava ali quando Jesus caminhava ali na cidade de Jerusalém? E ele foi curado quando Jesus estava lá? Não, porque ele continuava ali na porta do templo Formosa. Olha que interessante o nome, né? Aleijado, mendigando, pedindo esmolas. E logo quando a igreja nasce, Pedro ele vai orar naquele lugar juntamente com João, e aquele homem olha para Pedro e João e pede uma esmola. E diz a Bíblia que Pedro fita os olhos dele e diz: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E diz que aquele homem que nunca andou, ele deu um salto e começou a glorificar a Deus, e entrou com aqueles homens no templo para cultuar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E você sabe por que Jesus não curou todos os enfermos que existiam naquela cidade, ou que existe no mundo hoje? É porque Jesus deixou esta tarefa para a igreja. Por isso a missão da igreja é: ide, expulsai os demônios, curai os enfermos. Então esses dons que nós vamos estudar aqui no dia de hoje, acredito que não todos, mas alguns, nós como igreja, como aqueles que têm o compromisso de continuar a obra do Senhor, nós precisamos ser canal de bênção na presença do Senhor. Hoje eu vou pedir sua ajuda, irmão. Obrigado, viu? Deus abençoe. E nós, como igreja, nós precisamos ter essas manifestações, porque com Pedro, obrigado, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Com Pedro e João, aquele paralítico foi curado. Mas depois desse paralítico, muitas outras pessoas receberam ali o toque, o poder especial de Deus. E a igreja, quando ela caminhava com Filipe, com Estevão, antes dele ser apedrejado, com Paulo, mais para frente, com João, com Pedro, os milagres aconteciam no meio daquele povo, porque eles tinham em alguma variedade desses dons operando na vida deles. E nós, como igreja, nós precisamos ter esses dons operando nas nossas vidas. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes nós esquecemos de trabalhar esses dons. E logo você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 12 de 1 Coríntios, diz assim o primeiro versículo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, ou ignorante, falta de sabedoria. E isto é um assunto que nós, como igreja, deveríamos dominar, de frente para trás, de trás para frente, e não ter dúvidas. Porque a ignorância, a falta de conhecimento na vida do cristão, do crente, é o que você leu aí, atrapalha o crescimento da igreja. E Paulo, se você for ler na sua casa, Atos capítulo 18, ali no final da sua segunda viagem missionária, no meio, posso dizer no meio, né? Porque diz que Paulo, ele fundou essa igreja lá na cidade de Corinto, e ele ficou naquele lugar 1 ano e 6 meses, trabalhando naquele lugar. E aquela igreja, ela cresceu muito, cresceu demais, ao ponto de ser uma igreja muito conhecida ali na Ásia, naquela região, ali da Grécia, de Corinto, uma cidade cosmopolita, havia muitas pessoas, portos, muitas pessoas desembarcavam naquele lugar, era uma cidade vibrante. Mas a igreja que nasceu naquele lugar também era uma igreja vibrante, era uma igreja, eu gosto de
dias de hoje. Se você estudar 1 Coríntios, você vai ver, primeiramente, lá no capítulo 1, se você quiser pôr, versículo 7. Deixa eu ver se eu acertei aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, isso mesmo. Diz assim: de maneira que não lhes falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma igreja que cresceu muito, e era uma igreja que tinha todos os dons. Sabe aqueles 9 dons que nós lemos aqui, que a gente colocou? Pode colocar a imagem de novo, Chico, que nós colocamos aqui no telão. Esses 9 dons, essa igreja de Coríntios tinha. E nós vamos dividir aqui em três grupos, né, de dons, que fica mais fácil para a gente estudar. Onde nós lemos não está dessa forma, mas ela fala assim, ó, dons de fala, né? O que são dons de fala? É o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou falando com vocês. E quando nós falamos, nós nos reunimos num culto, já começa a pegar desta forma, o Espírito Santo de Deus, ele fala. Ele fala conosco na abertura, ele fala conosco nas orações. Aliás, nós falamos com Deus nas nossas orações. Os nossos louvores também são ministrações na qual o Espírito Santo de Deus está trabalhando. E quando nós chegamos na palavra, esses dons, ele pode acontecer na igreja. A profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Pode acontecer também no culto dons de revelação. Nós vamos falar sobre isso também. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. E também pode acontecer os dons de poder. Porque eu creio que nos cultos o Senhor opera, Ele quer operar. Só que precisa alguma coisa destravar na nossa mente, na nossa fé, no nosso interior, para que esses dons de fé, dons de cura, operação de maravilhas venha acontecer no nosso meio. E a igreja, como a igreja de Coríntios, ela tinha ali no seu meio todos os dons que eram manifestos em todos os cultos. Mas era uma igreja que tinha problemas. Era uma igreja que vivia situações que atrapalhavam as suas vidas. Porque era uma igreja que muitas das vezes, algumas vezes, Paulo as chamava de carnal. Era uma igreja onde havia divisões, onde um grupinho falava que era de Paulo, onde um grupinho falava que era de Pedro, colocava até Jesus no meio e falava, o grupo é de Jesus. Era uma igreja que na ceia, elas viviam ali numa falta de comunhão tremenda, porque eles levavam ali os seus banquetes e alguns se deliciavam, e aqueles que não tinham condições ficavam só olhando, passando vontade. Então era uma igreja que precisava ser corrigida em várias áreas. Mas diz Paulo que em relação aos dons espirituais, eles tinham todos. E nós como igreja, nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo. Porque quando nós falamos de dons espirituais, nós precisamos orar a Deus. Irmão, como hora voa, né? Jesus. A minha introdução é a pregação, e depois eu quero pregar, eu prego em 5, 10 minutos. Eu tenho que aprender muitas coisas ainda. Mas nós, como cristãos, todos nós, a cada um, nós precisamos buscar a presença de Deus e entender qual é o meu chamado. Qual é o propósito de Deus, que Deus tem na minha vida? Porque Deus me escolheu, porque Deus me chamou. Você já fez essa pergunta para você? Ao ponto de falar assim, quem era eu? Né? Por que Deus olhou para mim? O que Ele viu em mim que lhe agradasse? Por que eu tive essa oportunidade? Irmãos, Deus te amou, Deus te escolheu porque Ele deu Jesus por você na cruz do Calvário. E um dia o teu coração ele se abriu para a mensagem da cruz, para a mensagem do Evangelho. Você entrou numa igreja, nesta igreja ou em outra igreja, e a palavra falou fortemente ao teu coração e mexeu contigo. E de lá para cá, a palavra do Senhor, ela tem transformado a sua
batismo com o Espírito Santo, buscar ser cheio com o Espírito Santo. Você que já foi batizado, quantos já foram batizados com o Espírito Santo aqui? Levante a sua mão. Levante bem alto, não precisa ter medo não. Quase toda a igreja, glória a Deus. Então você que já foi batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar sempre ser cheio do Espírito Santo. Porque quando a Bíblia fala assim, ó, para nós sermos cheios do Espírito Santo, ela é uma ação o quê? Uma ação contínua. É algo que nós devemos buscar continuamente. E eu quero entrar aqui no primeiro dom, não poderia ser diferente. Está vendo ali no tom de fala? Irmãos, eu não vou seguir uma ordem cronológica aqui, tá? Então vocês não fiquem preocupados com a sequência. Mas aqui, ó, na variedade de línguas. Quantos aqui falaram em línguas quando foram batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Levante a mão bem alto, não precisa ter medo não vou pedir para você falar nada. A maioria que foi batizada com o Espírito Santo falou em línguas. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Responde para você mesmo, não precisa falar para mim não. Qual é a tua frequência na oração em línguas? Ah, irmão, eu só falei em línguas quando eu fui batizado. Depois que eu fui batizado, nunca mais eu falei em línguas. Mas eu posso te falar algo? Se Deus colocou este dom de línguas na sua vida, é um dom que você pode usar todos os dias da sua vida. Porque quando nós falamos ali no dom de línguas, entenda assim comigo, nós vamos ler o capítulo 12, tem o capítulo 13 também que é tremendo, e tem o capítulo 14. Nós temos muito assunto para destrinchar aqui só nesses 3 capítulos. Isso se a gente ainda for lá em Romanos 12, que também fala dos dons. Se nós formos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que também fala dos dons. E se nós formos lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que também fala dos dons. Então tem muito texto. Mas quando a igreja ela recebeu ali a visitação de Deus em Atos 2, eles começaram a falar em línguas ali para as pessoas que estavam em Jerusalém de várias nações, e eles começaram a falar em línguas e cada um entendia no seu próprio idioma. É que depois nós vamos ver que em Atos 10, em Atos 19, que quando aquelas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Então é muito parecido com o que eu passei, com o que você passou. Você que levantou a sua mão, sim, eu falei em línguas quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas aí eu chego em 1 Coríntios, principalmente no capítulo 14, Paulo fala muito sobre o dom de línguas. E ele fala assim, olha, na igreja, todos nós devemos buscar os melhores dons, principalmente o de profetizar. E ele fala assim, porque quem fala em línguas, ele fala consigo e com Deus, a não ser que haja intérprete. Então se eu chegar aqui na frente da igreja, eu falo em línguas, tá? E eu começar a falar com você em línguas 10, 15, 20 minutos, eu já falei isso aqui, já não falei? E sabe por que eu estou repetindo? Eu estou repetindo de propósito. Porque eu quero que você entenda, eu quero que entre na sua mente, eu quero que entre na sua cabeça, porque isso pode transformar a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Paulo fala assim, a não ser que haja quem interprete. Por quê? Porque se eu ficar aqui só falando em línguas com você, eu vou ser edificado. Se então aqui uma pessoa que não conhece, não é aqui do grupo, uma pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor, o que ela vai falar? Paulo fala isso no capítulo 14, né? Imagina o incrédulo entrando na igreja e todos vocês falando em línguas ao mesmo tempo. Essa pessoa vai ser edificada? Não. A não ser que estas línguas que estão sendo faladas na igreja falem no idioma, né? Imagina que seja um estrangeiro, né? Deus pode fazer isso. Mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, que
o peso do quê? De uma profecia. Porque eu estou falando em línguas, ou eu estou interpretando, ou outra pessoa está interpretando, e a igreja está sendo edificada. Não é isso? Você já leu isso? Até pedi para você ler, espero que você tenha lido. Se você não lê, você lê, porque daqui 2, 3 semanas nós vamos voltar aqui novamente. Lição de casa para você. Mas a Bíblia fala que quando eu oro em línguas, em mistérios, eu falo com Deus. E ele fala, olha, você que ora em línguas, e você quer falar na igreja, ore para que tenha a interpretação. Então ele fala, busque a interpretação também. Mas eu quero falar da oração em línguas, porque é o mais fácil para nós, para começar ali no raso. E eu gosto, Sheila gosta que eu falo isso também, de Ezequiel 47, das águas purificadoras. Porque diz a Bíblia que Ezequiel, quando foi levado ali pelo anjo, ele entrou naqueles rios, naquele rio inclusive, naquele rio onde as águas fluíam do trono de Deus. E eu entendo que este rio era um rio espiritual, porque diz que o profeta, ele caminha ali na margem daquele rio 500 metros. E quando ele caminha 500 metros naquele rio, as águas davam nos ardeiros. E o anjo pega aquele profeta, o profeta Ezequiel, e caminha mais 500 metros. E diz que as águas davam nos joelhos. E depois esse anjo pega o profeta Ezequiel e caminha mais 500 metros. E eram águas que davam nos lombos. Depois ele caminha mais 500 metros e de repente eram as águas que só era possível atravessar a nado. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque não era a água que vinha até o profeta, mas era o profeta que se aprofundava nas águas. Glória a Deus. Vou repetir para você. Não eram as águas que avançavam até o profeta, era o profeta que avançava nas águas. E quanto mais ele avançava naquelas águas, mais aquelas águas cobriam o seu corpo. E eu creio desta forma, irmão, quanto mais você se aprofunda em Deus, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais você vai ter experiências com Deus. E por que eu estou falando do falar em línguas de propósito de novo? Porque nós precisamos ouvir. Quando eu oro em línguas, diz a Bíblia que eu edifico a mim mesmo. E quantas das vezes nós estamos ali num processo de tristeza, de angústia, de sofrimento, nós estamos ali num processo que nós ficamos tristes, angustiados, nós nem sabemos ao certo o que está acontecendo. Quando falta uma edificação interior dentro de mim. E a Bíblia me dá esta ferramenta, dons de línguas, ou variedade de línguas, e eu posso usar isso em benefício da minha vida. E Paulo ainda vai falar no capítulo 14, eu não quero que vocês proíbam o falar em línguas. Não proibais o falar em línguas na igreja. Mas ele fala assim, ó, se você estiver no culto, e você estiver ali falando em línguas e não tiver interpretação, ele não está falando para você deixar de falar em línguas na igreja, mas ele está falando, fale você consigo e Deus. Glória a Deus. E faz alguns meses, eu já falei isso aqui na igreja, os meses estão aumentando, que eu tenho orado em línguas todos os dias. Você ora todos os dias? Amém? Você ora todos os dias? Amém. Se você ora todos os dias e você fala em línguas, tire um tempo, comece a colocar a tua oração em línguas junto com a sua oração. Eu não vou te falar, ora 10, 15, 20 minutos, não, porque isso é um particular seu. Não é pelo muito falar, mas é a forma como você se entrega a Deus, é a forma como você busca a Deus.
Então, quando nós falamos aqui de línguas para edificação, eu tenho entendido desta forma, porque orando em línguas, irmãos, eu estou tendo algumas experiências com Deus, que se um dia o Espírito Santo permitir, eu falo para vocês, mas eu já adianto para você, a minha vida tem sido edificada. Porque o Senhor, quando nós oramos em línguas, Paulo até fala, olha, quando você ora em línguas, o seu espírito ora bem. Está assim no capítulo 14, você já leu. O espírito ora bem, mas a sua mente ela fica infrutífera. Então o que eu farei? Eu orarei em espírito. E tem até uma passagem lá no capítulo 14, nós vamos falar mais para frente ainda, que fala, eu cantarei em espírito, salmodiarei, falarei salmos em espírito, eu cantarei em espírito, ainda não consigo cantar em espírito, mas nós temos muitos levitas aqui que falam em línguas, que pode ter esta experiência com Deus. Talvez você não aceite ou te respeito, quem está ouvindo ou quem vai ouvir, que não acredita no dons de línguas desta forma, acredita que cessou, que parou, que não existe mais. Irmãos, amém, tudo bem, não tem problema, mas se você crê, você acredita, eu quero que você desenvolva este dom na sua vida, porque você desenvolvendo este dom, este hábito de orar em línguas, você vai ter experiências com Deus. Não vou falar para você que é fácil, porque quando você começa a orar em línguas, você começa a mortificar a sua carne, você começa a sair do natural e você começa a entrar no espiritual. E quando você começa a entrar no espiritual, o teu espírito ele começa a ser edificado em Deus. De repente a sua mente, ela já não vai ter mais aqueles pensamentos doentios, aqueles pensamentos de derrotas, aqueles pensamentos que não deveriam passar sobre a sua vida, mas você vai fazer como Paulo falando, naquilo você vai pensar naquilo que é do alto, naquilo que edifica, naquilo que traz louvor, que traz adoração. A sua mente ela vai começar a ser transformada de uma forma tão gloriosa, que aqueles pensamentos que você tinha vários dias de ruim, pensamentos que você falava, Senhor, eu quero tirar esses pensamentos da minha mente, da minha cabeça, porque eu sei que esses pensamentos não vêm de ti. Aí você começa a orar em línguas, você começa a buscar em Deus, e não precisa ser na frente de todo mundo, mas você em Deus, no seu devocional, ali onde você estiver com o tempo preparado, onde você consegue se derramar na presença de Deus, e você vai começar a orar em línguas, e o Espírito Santo vai começar a edificar dentro de você áreas na sua vida, vai começar a destravar, colocar algumas chaves espirituais que estavam bloqueando algumas coisas na sua vida, e você vai abrir esta porta, você vai entrar nesta porta e vai viver experiências gloriosas da parte de Deus. De repente você vai pegar ali a sua Bíblia, você vai ler uma passagem que você falava, Senhor, eu não consigo entender esta passagem, e você está ali uma semana orando em línguas, você vai ler aquela passagem, e uma revelação de Deus vai entrar na sua mente, no seu coração, e você vai começar a ter experiências gloriosas da parte de Deus. E eu quero ver a nossa igreja movendo nesses dons. Eu quero ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Porque a línguas, ela é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Sim. Não sei se todos que foram batizados, forem sendo batizados, vão falar em línguas, porque Paulo falam todos em línguas? Não. Naquela passagem que fala, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam todas? Não. Talvez você não vai ter essa unanimidade de falar em línguas para a igreja, obrigado, irmão, de falar em línguas para a igreja e ter a interpretação. Mas a oração em línguas para a edificação espiritual, você pode ter, porque Paulo fala, eu gostaria que todos falassem em línguas. Então você pode buscar este dom na sua vida, e você pode ser edificado com este dom.
Deu para entender? Está cansativo? Irmão, não aguento mais você falando sobre oração em línguas. Mas comece a orar em línguas. Eu não sei se nós vamos voltar aqui daqui 2 ou 3 semanas. Que esse mês é mais comprido, né? Eu acho que são as 2 últimas, não sei. Depois a gente vai ver lá na agenda certinho. Mas faz um compromisso. Você que ora em línguas, ore em línguas todos os dias. Nem que seja 1 minuto, mas ore. E você que não ora em línguas ainda, comece a buscar. Fala, Senhor, eu quero ser edificado, Senhor. Eu quero ter a minha vida edificada na Tua presença, porque eu quero ter essas experiências que o irmão está falando ali na frente, eu quero ter na minha vida também. Eu quero viver, meu Pai amado, esses momentos gloriosos na minha vida. Eu quero ver o meu rosto iluminado, o meu coração iluminado, a minha mente iluminada, Senhor Deus, pela Tua presença, porque eu quero viver estes momentos. Mas vamos falar aqui do culto, tá? Deu para entender da oração em línguas, na sua edificação pessoal, você e Deus. Sabe quando o louvor está tocando, está naquele mistério gostoso, aquela unção, e você fala, Senhor, agora eu não quero louvar, eu quero falar em línguas, e você começa a falar baixinho, não precisa gritar, mas é você e o Espírito, não é quanto você grita que Deus vai ouvir, não, Deus escuta. Eu já falei para você, né, no ônibus da máscara, tal, baixinho, falando, ninguém está ouvindo, mas tem um que está ouvindo. No seu carro, falei até do presbítero ali, automático, é mais fácil ter só o pé. Oh Deus, comece a falar em línguas. Glória a Deus. Comece a buscar a presença de Deus. Eu não vou dizer para você orar na mente, não, porque eu não consigo. Mas fala, nem que seja baixinho, mas fala em línguas. Está lavando a sua louça, fala em línguas. Está limpando a sua casa, fala em línguas. Está ali indo para o seu trabalho, irmãos. Fale em línguas, tenha essa experiência com Deus, porque quando a nossa igreja começar a entender e nós começarmos a buscar a Deus desta forma, eu creio que esta variedade de línguas para a igreja, Deus vai trazer para a nossa igreja também. Eu creio que Deus vai usar um profeta aqui na frente para falar em línguas, o irmão vai levantar ali da cadeira, vai começar a interpretar, pode chegar aqui um estrangeiro que não sabe nada, alguém vai falar em línguas no idioma dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para encerrar, vamos falar um pouco sobre profecia. Não vai dar tempo de falar sobre todos. Eu queria fazer uma pergunta antes de falar sobre profecia. Tem alguém enfermo aqui na igreja? Está com alguma enfermidade? Levante sua mão. Tem alguém enfermo? A irmã está enferma. Mais alguém? A irmã ali também está enferma. O irmão ali também está enfermo. Tá. Depois do culto, quando desligar aqui, nós vamos nos reunir aqui para orar de novo. Vocês aceitam? Você que quer, tá? Principalmente você que fala em línguas. Eu quero que você desenvolva isso aqui na igreja. Você que não fala, você pode ser batizado hoje. Aleluia. Você sabia que já tem pessoas sendo batizadas na nossa igreja? Glória a Deus. Sabia disso? Pode ser você também. Mas vamos lá. Profecia. Vou falar um pouquinho sobre profecia porque também é tremendo. Não confunda profecia com entregar recados. Tá bom? Essa parte de entregar um recado, de ter uma revelação, Deus me mostrou, está aqui, ó, essa parte aqui, ó, do meio. Tá? Meio confuso, né? Mas eu vou explicar. Fique em paz. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Tá? Esses são os dons de revelação. Essas profecias que a gente vê na igreja, que o irmão aponta o dedo, que o irmão revela isso, revela aquilo, basicamente está aqui, ó, os dons de revelação. Tá bom? Chega lá. Mas a profecia, o que é um dom de profecia? Por que Paulo ele é tão enfático no capítulo 14 que você vai ler na sua casa, para nós buscarmos os melhores dons, principalmente o de profetizar? Porque quando você profetiza, no sentido de pregar a palavra, anunciar a palavra, trazer o evangelho,
abre um parênteses aqui, tá? Por que nós buscamos o batismo com o Espírito Santo? Se você pensou falar em línguas, está errado. Eu gosto desse silêncio. O silêncio, quando é bem calminho assim, é porque você está pensando. Você recebe o batismo com o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo, para anunciar, para proclamar a palavra de Deus. Atos 1:8. E recebereis o poder do Names, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu sou batizado com o Espírito Santo, não é para falar em línguas. A línguas ela é um processo, pode vir junto, é um combo, é uma bênção. Te edifica a igreja. É um dom tremendo para ser manifesto na igreja. Mas você é batizado com o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. E o que é ser uma testemunha? Você falar para todo mundo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você é batizado com o Espírito Santo para pegar esta boca que Deus te deu, estas palavras que estão aí na sua língua, quando você abre a sua boca para anunciar as maravilhas de Deus, que Deus é maravilhoso. Você se enche do Espírito Santo para não conseguir ficar sentado neste banco. Você é batizado com o Espírito Santo para não conseguir mais ficar sentado nesta cadeira só recebendo. E o Senhor te leva lá para fora e fala: filho, agora você vai dar para as pessoas aquilo que eu coloquei na sua vida. Abre a tua boca que eu te encherei. Mas a profecia é interessante, porque no capítulo 14 também, Paulo fala: olha, quando vocês estiverem no culto, um tem salmo, um tem profecia, um tem revelação, um tem ensino, mas quando tiver uma profecia, uma palavra, que fale em 2 ou 3, porque os cultos daquela época eram diferentes do nosso, né? Hoje a gente fica 1h30, já fica, meu Deus, que cansado, né? Não acaba nunca, eu quero ir para casa, eu quero descansar, trabalhei o dia inteiro, ficamos cansados, porque nós não estamos preparados para andar na dimensão espiritual que a primeira igreja andava. Porque nós colocamos regras, nós colocamos uma cartilha, nós colocamos um manual de conduta de como deve ser o culto, e nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar da maneira como Ele quer. Nós vamos chegar, mas vamos na profecia. O que é uma profecia? É quando você traz uma palavra para a igreja na inspiração de Deus. Por isso que fala em 2 ou 3 e os demais julguem o que o profeta está falando. Você não tem que aceitar tudo o que eu falo aqui, mas você tem que julgar, ir lá na palavra. Será que o que esse irmão está falando? Eu nem conheço ele. Será que o que ele está falando é de Deus mesmo? Julgue. Porque eu sou falho, eu posso errar, eu posso falar uma groselha grande aqui na frente e confundir a sua mente. Mas o Espírito Santo de Deus não. E nós precisamos buscar o dom da profecia, que é trazer uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Sabe quando você fica? A Dalva vai lá, chama, vou dar um exemplo aqui, para minha esposa pregar. 1 mês antes. Ela vai lá, chama o nosso irmão aqui para pregar, chama o Antônio, chama o Luiz, chama eu às vezes também, chama a pastora, chama o pastor. E você fica lá uma semana estudando, 1 mês. Mas você chega aqui na frente, e aquilo que você estudou é bênção, edifica, mas aqui na frente o Espírito Santo de Deus começa a te revelar coisas que você não tinha estudado. Mas você sente um impulso, não é? Você sente aquela vontade de falar algo que está no teu coração, e quando você fala aquilo que está no teu coração, vidas são edificadas. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja,
igreja, não tinha carro, a igreja ficava no meio de dois pontos, né? Então os irmãos pegavam um ponto aqui, lá eu não conhecia, eu peguei no de lá. Entrei primeiro no ônibus, sentei, no outro ponto entrou umas irmãs, aí elas sentaram na minha frente, elas não tinham me visto, sentaram ali na frente, e ela começou a falar assim: irmã, você acredita que nessa tarde eu estava sentado no meu quintal, conversando com o meu irmão, falando tudo que o irmão pregou, parece que ele estava comigo lá no quintal. Como que ele sabia de tudo aquilo? Aí eu olhei para trás, se assustou, falou: meu irmão está aqui. Aí ela disse assim: ainda bem que eu estava falando bem, não mal, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você tem a oportunidade de pregar aqui, você tem que orar desta forma também: Senhor, eu quero ser usado em profecia. Repito, não é entregar recados. Deu para entender? Então você trazer uma mensagem que venha dos céus. Porque, irmãos, pregação está um negócio perigoso. Porque hoje em dia qualquer um pode pregar. Você pega um sermão na internet, você sobe aqui, você tem uma eloquência, você fala bem, você fala bonito, está acostumado a falar no seu público ali numa escola, numa conferência, e você acha que na igreja é do mesmo jeito. E às vezes nós aceitamos isso. Nós aceitamos a pessoa só pela voz, ou pelo conhecimento, ou pela eloquência, mas nós não discernimos se aquilo que ele está falando está vindo de Deus ou não. E para você falar da parte de Deus em profecia, uma palavra inspirada, você tem que buscar a unção do Espírito Santo. Eu vou repetir o que eu já estava até conversando com a minha esposa esses dias. Às vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, pastora Silvia, e nós falamos assim: não, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu vou ter que me santificar muito, vou ter que orar muito, fazer muito jejum, eliminar várias coisas da minha vida, para eu conseguir ser cheio do Espírito Santo. Parece que a gente vai de trás para frente, né? Não seria o contrário? Casa de Cornélio, Atos 10, aqueles gentios nunca tinham ouvido a palavra. E a primeira vez que eles ouviram a palavra, aliás, a primeira vez que Pedro pregou para os gentios, porque eles não se comunicavam, eles não falavam. A primeira vez que Pedro pregou para os gentios, diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas, na primeira oportunidade de ouvir a palavra. E eu fico colocando empecilhos na minha vida: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, meu irmão, você se enche do Espírito Santo para mortificar a sua carne, para entrar na porta estreita e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não confunda, eu não estou falando que você não tem que viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Mas se eu buscar a santificação cheio do Espírito Santo, eu vou viver muito melhor. Eu vou ter um resultado muito mais rápido. Eu vou colocar a minha vida no prumo muito mais rápido, porque se eu querer, se eu quiser, eu não sei o que está certo, amor, meu português é horrível. Se eu querer, se eu quiser colocar a minha vida em ordem, em prumo, sem a ajuda do Espírito Santo, vai ser muito difícil. Mas se eu falar: Espírito Santo de Deus, direciona a minha vida. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar na igreja. Aliás, eu quero profetizar não só na igreja, eu quero profetizar principalmente fora da igreja. Eu quero profetizar no meu trabalho, eu quero profetizar na minha família. Não quer dizer que você vai chegar lá para a pessoa: vou entregar um recado para você, não é isso. Mas o Espírito Santo, ele vai te fortalecer
E você vai falar: irmão, estou sentindo algo de Deus aqui para falar para você. Posso te trazer uma palavra? E você começa a falar da palavra, da obra de Jesus. E isto é ser usado também em profecias. Você não precisa ter uma ordenação para falar em profecias, para ter o dom de profecias. Você pode ser um membro, você pode ser um cooperador, você pode ser... Aliás, a cada um, não é isso que nós lemos? Não tem, Deus não faz acepção de pessoas. E eu quero encerrar essa palavra para a gente continuar mais para frente. Os dons, eles não são dados, nenhum desses novos dons são dados para a igreja, porque você merece mais. Não é porque eu mereço mais do que você que Deus vai colocar mais dons, não é merecimento. Inclusive a palavra dom vem da palavra em grego carismata, que é a mesma palavra para graça, carisma, que é um favor imerecido. Os dons é dado a cada um na igreja conforme o querer de Deus, conforme a atuação do Espírito Santo. Então Deus pode dar dons de curas, Deus pode dar dons de fé, operação de maravilhas, Deus pode dar palavras de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espírito, interpretação de línguas, variedade de línguas e profecias para toda a igreja. Só que para o Espírito Santo fazer isso, eu preciso me colocar: Senhor, eis-me aqui, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Glória a Deus. Se coloque de pé só um pouquinho. Você não vai receber dons porque você merece. Não. Aliás, Deus bendito, você quer melhorar o seu caráter? Isso é muito bom. Glória a teu nome. Mas aí a gente vai lá para o fruto. A gente vai te falar isso um dia também, né, Shirley? Fruto do Espírito. Porque no fruto do Espírito, aí sim, você começa a colocar aqueles frutos dentro de você: fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E você começa a absorver esses frutos e você começa a edificar a sua vida. Mas uma coisa eu falo para você: não deixa o Espírito Santo em último estágio. E outra coisa que eu quero falar para encerrar: não quer dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo. Não é que quem tem o batismo com o Espírito Santo tem uma medida maior do Espírito que o outro. Não, Deus não dá o Espírito por medida. Você tem o Espírito Santo, pronto, e acabou. Você é templo do Espírito Santo. Você não é menos espiritual porque você não fala em línguas. Eu não sou mais espiritual do que você porque eu falo em línguas. Você não é inferior porque você não fala em línguas. Mas você tem o mesmo valor que eu tenho o mesmo valor que você. E esses dons carismata é um dom da graça sem merecimento próprio. Você não merece, mas se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Mas não deixe o Espírito Santo no último plano. Quem é o Espírito Santo agora? Você vai orar e você vai falar: Senhor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero o Espírito Santo no meu coração. Aliás, eu vou pedir para a irmã encerrar. Nós vamos orar aqui na frente porque a hora voa. Glória a Deus. Eu vou pedir